Povo de Deus, boa noite. Quem está feliz aí, levanta a mão e diz assim: eu estou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que bom que você está feliz e que bom que você veio essa noite para adorar e bendizer o nome do Senhor. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lohane, eu moro lá na cidade de Vitória da Conquista. Estou ali com a minha amiga Adriele e juntas nós vamos estar participando do Caleb juntamente com vocês, amém? Quem vai participar do Caleb aqui, levanta a mão e diz: eu vou. Eu vou. Glória a Deus, está cheio de Caleb aqui nessa noite, né? Queridos, nessa noite eu quero convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia em 1 Reis. É uma história muito conhecida de todos nós, né? A gente já conhece bem, conhece de cor, salteada. Mas nessa noite nós vamos meditar aqui aquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, amém? Então vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. E o tema da mensagem de hoje é no Monte Carmelo. Já sabe quem que eu vou falar, né? Quem é? Elias, né? Grande homem. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Quem achou diz assim: eu vou para o céu. Quem não achou diz assim: me espere que eu vou também. Esperar, tá bom? Esperar todo mundo achar, para a gente poder estudar juntos. Acharam? Podemos orar já? Obrigada, menino. Podemos orar? Então vamos lá. Querido Deus, louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração nessa noite seja dada a Ti, porque Tu és o único Deus ao qual nós devemos adorar em espírito e também em verdade. Nesse momento, ó Deus, a Tua igreja está aqui para ouvir a Tua voz. Nesse momento, eu me coloco como instrumento para ser usada pelo Senhor. Eu clamo ao Senhor agora que esse vaso quebrado, rachado, precisando ser restaurado também, possa ser usado por Ti, para que o Senhor fale através de mim nessa noite. E que os nossos irmãos aqui ouvindo, e eu também, possamos ouvir e também colocar em prática a nossa vida. Pai, perdoe os nossos pecados. Abençoe essa igreja e toda essa cidade. E também a de São Caleb. Que seja uma bênção para esta igreja. E que almas sejam resgatadas para o Teu reino e a Tua glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então você que está com sua Bíblia aberta, vamos ler o versículo 18, capítulo 18, e os versículos 30 até, mais ou menos ali até o 35. Vai dizer assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derribai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rei. Bom, vamos parar aqui um pouquinho. Elias era o profeta do Senhor, e ele estava incumbido de dar a mensagem para uma nação que estava corrompida. A nação estava completamente desviada do Deus vivo. Então Deus chama seu profeta agora, em tempo de crise, e agora manda ele dar uma mensagem para aquele rei que era de Israel, mas cujo coração estava completamente desviado do Senhor. Então Elias deu uma mensagem
anos ali, sustentaram por pão, né? Por pão e água, a Bíblia vai nos dizer, e carne, né? E os corvos iam ali para sustentar Elias. Depois dali, o riacho secou. Deus então pega Elias, leva até Sarepta. E lá nós conhecemos a história. Ele encontra uma viúva em Sarepta e ali ele faz um milagre para aquela viúva. De lá, ele passou muito tempo ali. Então Deus agora ordena a ele: olha, volte de novo para Israel e vai encontrar com o rei Acabe. Uma mensagem dura, né? Porque o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, eles estavam procurando matar o profeta do Senhor. Mas Elias volta ali. E o interessante dessa história, eu não estou lendo, porque a gente não tem tempo, mas o interessante é que Deus ele chama o profeta, mas ele não deixa o profeta sozinho. Ele chama, mas ele vai conduzindo toda a vida do profeta. Quando Elias é designado para poder voltar para Israel, o rei Acabe, ele chama o seu servo Obadias e diz assim: olha, nós não temos mais água aqui. Então nós vamos agora, eu vou para a esquerda, você vai para a direita. E agora nós vamos procurar em todas as fontes de água e vamos tentar encontrar um pouco de água para ainda dar para os animais que ainda restam. Por quê? Todos os animais haviam morrido durante aquela seca terrível. E quando Elias sai ali, ele encontra o servo de Acabe. E esse servo era o servo Obadias. Então ele vai dizer assim para Obadias, e quando ele vê Elias, ele fala: és tu, Senhor, meu Senhor Elias? Ele diz: sou. E eu tenho uma mensagem para dar para você agora. Eu quero que você vá até o seu senhor, o rei Acabe, e diga para ele que é para ele ajuntar todo Israel e todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. Aí ele olha para Elias: meu Senhor, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu sou o servo do Senhor Deus, eu temo o Senhor Jesus. Eu, durante o tempo de Jezabel, matou todos os profetas do Senhor. Eu peguei 100 deles, escondi nas cisternas. Eu alimentei eles com pão, 51 e 58. Se eu chegar na hora e falar para Acabe que eu encontrei com o Senhor, pode acontecer que o Espírito Santo pegue o Senhor daqui, leve para outro lugar e Acabe ele vai me matar. Então ele diz assim: ó, tão certo como vive o Senhor, eu não vou fugir daqui. Então o servo vai lá, dá uma mensagem para Acabe. Ele encontra então o homem de Deus, ele encontra o profeta. E quando ele chega ali, a primeira coisa que ele vai olhar para Elias, ele vai dizer para Elias: és tu o perturbador de Israel? E Elias vai dizer: não, eu não sou o perturbador de Israel, mas você é o perturbador de Israel, porque você tem abandonado a lei do Senhor, você abandonou o Senhor. E agora ele manda que Acabe junte ali todo o povo em redor do monte e também todos os profetas de Baal. Elias vai dizer lá no versículo 18 que era 400 profetas, 450, e tinha mais 400 que eram de poste ídolo. E agora, naquele momento ali, ele manda preparar 2 bois e dá uma ordem para que eles não colocassem fogo naquele holocausto. Elias, quando ele vai para separar aquilo que é de Deus, ele vai dar alguns passos importantes. E é nisso aqui que eu quero considerar com você nessa noite. Diz a palavra de Deus, e aí você pode seguir na leitura da Bíblia, que esses homens, os profetas de Baal, eles partiram o animal, colocaram ali sobre a lenha e eles começaram a bater em si mesmo. Rodavam, pulavam, sambavam, se cortavam, de forma que saía sangue, mas não acontecia nada. Era já meio-dia e nada ainda tinha acontecido. Então ali eles começaram a esfriar, começaram a escurecer. E Elias olhou para ele e disse: não desista não. Talvez Baal está aí passeando, está se divertindo, ou quem sabe ele não tirou umas férias, mas continue chamando, ele virá. Então agora chegou a vez de Elias oferecer um holocausto para Deus. E nós vemos aí agora esse contexto. Elias teve aqui pelo menos 10 passos que
que é muito importante para a gente nessa noite. Qual foi a primeira atitude de Elias que a gente leu aí? Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O povo de Deus tinha pego o altar do Senhor e ele estava queimando animais, queimando até seus próprios filhos em adoração a Deus, os pagãos que não eram o próprio Deus. Então agora, Elias restaurou o altar do Senhor. O altar na Bíblia, ele tem uma função muito importante, porque toda vez que Deus se manifestava para o homem dele, que Deus fazia um milagre, aqueles homens iam ali e construíam um altar aonde eles adoravam o Senhor Jesus. Quando Elias construiu o altar, a Bíblia vai dizer que ele tomou 12 pedras, segundo o número da tribo de Israel, e ele construiu um altar novo para poder adorar o Senhor. O altar que estava ali era velho, era um altar dedicado a deuses pagãos, então não servia para adorar o Deus verdadeiro. E logo em seguida, ele fez um rego grande, porque a Elias queria que o povo tivesse certeza de que Deus havia operado um milagre. Talvez se ele não tivesse molhado aquela oferta, talvez se ele não tivesse mandado chegar a água ali, talvez o povo ia dizer assim: ah, mas foi fácil demais, só estava a carne ali, por isso que veio, aconteceu algo sobrenatural e queimou. Mas Elias mandou deitar água sobre o holocausto, para que o povo não tivesse dúvida de que o Deus que estava sendo invocado ali era o Deus Todo-Poderoso. A gente viu aí que Elias, ele mandou pegar 4 baldes de água e derramar sobre aquele grande rego ali, que cabia 2 medidas de semente. E na 4ª vez, Elias colocou a própria mão para poder fazer também. Sabe, queridos, Deus vai realizar nesse lugar um grande movimento chamado Missão Caleb. É possível que tem pessoas aqui nessa noite que dizem: olha, eu não vou participar do Caleb, eu vou ficar só olhando. Mas você viu aqui nessa noite que Elias, ele não ficou só olhando. Elias também estava ali participando ativamente. E quando ele começou a deitar água, ele começou a armar a lenha. Olha o cuidado de Elias. Sabe por que Elias estava com todo esse cuidado? Porque o nosso Deus é um Deus detalhista. Deus não aceita trabalho mal feito. Se nós vamos fazer algo para Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Elias agora armou a lenha para o holocausto. E quando eu vejo Elias armando a lenha aqui, sabe o que isso me lembra? Lembra de Abraão subindo o Monte Moriá com seu filho Isaac para poder apresentá-lo como um sacrifício vivo pelo Senhor. Ele também fez isso. O filho armou a lenha. Então agora ele arma a lenha. E quando ele arma a lenha, ele agora vai fazer o quê? Ele vai dividir o holocausto. E agora ele vai colocar sobre a lenha. A Bíblia vai dizer para a gente também que quando ele armou, quando ele preparou todo o holocausto, ele fez uma coisa. Eu quero que você leia comigo aí agora. Verso 36. Quando ele preparou todo o holocausto, quando ele preparou todo o esquema, então ali agora ele vai fazer uma coisa que nós também precisamos fazer nessa noite. Verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Olha só o cuidado de Elias. Antes
adianta ele esconder. Não adianta ele esconder, porque eu vou acabar com ele. A Bíblia vai dizer que Elias temeu. Elias teve medo. Ele não temeu matar 400, na realidade era 800 ao todo. Ele não temeu, mas ele temeu uma mulher. Sabe por que ele temeu? Porque a ameaça daquela mulher afetou o psicológico do homem cansado de Deus. E o que Elias fez então? Ele fugiu. A Bíblia vai dizer para a gente que Elias saiu dali desesperado, entrou em uma caverna e se trancou ali. Muitas pessoas olham para Elias, cara, que homem covarde. Como é que pode um cara que Deus usou de uma forma tão tremenda, de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, como que aquele cara pode ter se escondido? Mas, ô queridos, quantas cavernas nós não temos nos escondido também? Quantas cavernas nós não temos nos escondido? Naquele momento, Elias estava passando por um momento de ansiedade, de depressão. Elias, naquele momento, estava passando por um momento de depressão e ele queria se esconder de tudo. Sabe quantos problemas têm afetado a nossa vida? Quantas cavernas nós temos que enfrentar no nosso dia a dia? Às vezes é a caverna da depressão, às vezes da ansiedade, às vezes do medo, às vezes da angústia, da insegurança, de tantos problemas que temos acontecido. E às vezes nós queremos fugir de Deus, nós queremos nos esconder de Deus, porque nós achamos que fugindo para longe de Deus, talvez nós vamos ficar melhor, mas Deus não quer que você fuja dele. Deus quer acolher você bem pertinho dele nessa noite, amém? A Bíblia diz que quando Elias entra na caverna, Deus manda chamar Elias para fora. Deus traz Elias para fora. Saia daí, porque esse não é o seu lugar. Não foi para isso que eu te chamei. Queridos, nessa noite, se eu ou você estivermos numa caverna, tentando nos esconder de Deus, seja lá ela para fogo, saia para fora, porque Deus quer usar você nessa noite. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24 e 27, a Bíblia vai dizer para a gente sobre edificação. Nós estamos falando aqui de edificação. A Bíblia vai falar para a gente sobre edificação. E o Senhor, Ele vai usar a expressão de duas casas. Uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia. A casa que é construída na rocha, o homem que está construído na rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a luta, vem a tristeza, vem a perda, vem o abandono, mas esse homem não sai porque ele está firmado em Deus. Mas se a casa não foi edificada na rocha, se a casa foi edificada na areia, na primeira tempestade, no primeiro vento, no primeiro problema, a primeira dificuldade, a gente vai acabar desabando. Mas sabe o que o Senhor diz para a gente nessa noite? Lá no Salmo 127, o Senhor vai dizer para a gente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a constroem. E eu quero perguntar para você nessa noite: em quem nós temos construído a nossa casa? Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Num Deus de Baal que não opera milagres? Num Deus de Baal que não opera transformações? Ou Deus que faz descer fogo dos céus? Deus, querido, você vai, porque o seu problema nessa noite é isso. E Deus pode restaurar você nessa noite. Mas como é que está a sua casa espiritual? Como é que está a sua vida? Será que você tem buscado a Deus? Será que você tem tirado tempo para orar? Será que você tem tirado tempo para ler a Bíblia? Será que você tem tirado tempo para visitar alguém que está doente? Será que você tem tirado tempo para falar do amor de Jesus para alguém? Ou será que você está ocupado demais para fazer isso? Porque se eu não edificar a minha casa na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, se eu não edificar o altar do Senhor que está quebrado dentro do meu coração, eu vou orar e não vai acontecer absolutamente nada. Nós
vezes a luta do dia a dia, às vezes os deuses modernos que estão dentro da nossa casa têm impedido a gente de buscar a Deus verdadeiramente. Mas quando nós restaurarmos aquilo que está quebrado dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, quando nós deixarmos Deus ser o primeiro em nossa vida, então os milagres eles vão acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de cura. Quando eu estava vindo aqui para cá, para Minas, né? Eu estava ali na cidade de Conquista, na rodoviária, e eu estava lendo o livro ali, Serviço Cristão, que é demais. Estava ali bem entretida naquele livro. E aí, de repente, eu vi alguém me chamou, moça, e eu olhei assim do lado, à minha direita, e era um rapaz chamado Leandro. Aí eu disse assim, eu estava conversando com a Caleb, né? Ele olhou para mim e falou assim, moça, você é cristã? Eu disse, sou. Aí eu disse assim para mim, você poderia me dar uma ajuda para eu poder comprar um pão? Porque eu não sei comer desde ontem. Aí eu peguei, tirei uma ajudinha ali da bolsa, dei para ele. E aí ele ficou ali conversando, né? Ele falou que já tinha sido da igreja, mas que ele estava desviado havia de 14 anos, que ele estava longe de Deus. Aí eu falei para ele assim, mas por que você está desviado da igreja? Ele disse assim, eu não sei. Foram muitas lutas que eu passei, muitas dificuldades. Eu tive um filho com uma mulher desestruturada, e eu abandonei esse filho, eu dei ele para minha irmã criar, e eu deixei minha mãe, eu trabalhava numa cidade ali do lado da minha mãe, era só meia hora da cidade que eu estava, na cidade de Itabunas, mas eu não ia ver minha mãe. Eu passei ali mais de 4 anos, e eu fui ver minha mãe 3 anos, 3 vezes, melhor. E quando eu cheguei ali, quando eu recebi uma ligação, me disseram que a minha mãe tinha morrido. E quando eu fui no velório da minha mãe, meu pai falou que a minha mãe morreu por minha causa, por minha culpa, porque Deus dava trabalho para minha mãe e eu dava trabalho para minha mãe mesmo. Então eu saí dali, vim para Conquista, caminhei durante 6 dias a pé, até que eu cheguei em Conquista. E aqui eu estou. Eu cheguei aqui para trabalhar no Cafezal, em Barra do Choça, mas infelizmente veio a Covid, eles não me aceitaram mais no trabalho, eu não tenho casa, eu estou morando aqui na rua, e eu durmo na UPA, eu como lá, eu fico na UPA. Eu falei, mas aonde você lava a roupa, onde você come assim, você não tem refeições, eles não têm. Eu tenho uma refeição por dia. Aí eu perguntei para ele, por que você não volta para a sua família? Ele começou a falar que a irmã dele era gerente da Caixa, o irmão era tinha uma boa ocupação. Eu disse, por que você não pede ajuda para a sua família? Por que você não fala para eles o seu estado hoje? Ele disse assim para mim, eu não falo porque eu tenho orgulho. Eu tenho vergonha de falar. Porque eu era o irmão mais inteligente da minha casa. E hoje eu estou na lama, hoje eu não tenho nada. Eu sou alcoólatra, eu sou drogado, eu não tenho teto para morar. E eu tenho vergonha de falar isso para os meus irmãos. Eu disse para ele, eu falei, meu irmão, a vida da gente é feita de fases. Um dia a gente está lá em cima, mas vai chegar um dia que a gente está lá embaixo. Você está nesse momento agora. Você tem que se dobrar e reconhecer que você errou. Você se arrepende das coisas que você fez? Ele disse, sim, eu me arrependo demais. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Eu falei, a melhor forma de você mostrar que você arrependeu é procurar a sua família e dizer para eles que você agora precisa de ajuda, precisa deles. Eles, eu quero voltar para a igreja, mas eu não tenho forças. E não é Satanás que me impede. Satanás não tem o poder para me impedir. Eu não vou porque eu mesmo não consigo. Eu falei, olha, a mão de Deus, ela se acha para você agora. Você não está abandonado por Deus. Mas Deus não vai pegar você de onde você está agora e levar você para onde Ele quer, não. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que deixar Deus ser Deus na sua vida. Você tem que deixar Deus agir na sua vida. Porque se você não deixar, Deus não pode transformar a sua vida. E nessa noite aqui
talvez eu esteja falando para alguém que também precisa voltar para Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém que precisa entregar o seu coração para Jesus, mas se encontra às vezes na situação de Leandro. Talvez não é o orgulho que está impedindo de voltar, mas talvez seja outra coisa. E Deus está esperando por você, assim como está esperando por aquele jovem. Aí eu fiquei com pena dele, quando eu comecei a conversar com ele, eu fiquei tocada assim, com ele. Peguei mais um pouco do dinheiro que estava na bolsa, dei para ele, aí ele saiu. Um pouco tempo depois, ele voltou e falou: Lohane, aqui está o número da minha irmã. Ou seja, ele não tem coragem de ligar para a irmã para dizer que ele está na pior, mas ele deixou o número dele, porque ele queria que eu ligasse para a irmã para contar a situação dele. Deixou o número e eu vou ligar para a irmã dele. Eu estou esperando o melhor momento. Eu vou ligar para ela, eu vou conversar com ela, para que ela socorra aquela alma. Eu vi nos olhos dele um grito de socorro, um grito de desespero. E eu disse para ele assim: olha, se eu pudesse, eu faria muito mais por você, mas eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo agora, que é pregando de Jesus para você, que é falando de Jesus para você, que é mostrando o caminho. Exige esperança para você, cara. Você tem que levantar no meio daquele tanto de gente naquela rodoviária. Ele olhou para mim e enxergou. Deus às vezes coloca pessoas do nosso lado para que nós sejamos bênçãos na vida delas, para que nós sejamos luz. Elias foi uma luz em Israel, mas a primeira coisa que ele fez, ele consertou aquilo que estava quebrado. Tem alguém quebrado nessa noite aqui precisando de restauração? Tem alguém quebrado aqui nessa noite precisando de cura, precisando de transformação? Tem alguém que se sentindo o pior pecador, dizendo: olha, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, mas eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu mereci a morte. Tira isso da sua cabeça. Quem está colocando isso em Satanás? Você é um vaso escolhido por Deus. Deus quer usar você. Dê uma chance para Jesus, não fica relutando não. Elias se consagrou para receber o milagre de Deus. Olha, queridos, eu sei que na nossa vida existem muitos momentos em que nós estamos longe de Deus, dentro da igreja, mas longe de Deus, fazendo talvez coisas que não agradam a Deus. Mas esse é o momento que Deus nos chama a nos consagrar, para que durante esse mês de evangelismo, milagres possam acontecer nesse lugar. Amém. Entregue seu coração para Jesus. Para você pode dizer assim: eu já estou na igreja, eu já sou batizado aqui, eu não preciso mais. Precisa. Todos os dias nós precisamos entregar nosso coração para Jesus. Nós precisamos nos consagrar, precisamos nos aproximar dele. Precisamos voltar para Jesus em nosso coração todos os dias. Ser batizados também pelo Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar seu coração para Jesus? Dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Eu sou um pecador miserável, o Senhor me conhece. O Senhor sabe os pecados que eu tenho cometido e oculto. O Senhor sabe a vida que eu tenho levado. Mas nessa noite eu quero voltar para o Senhor. Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu quero nessa noite estar mais perto de Ti. Assim como Elias restaurou aquele altar, que o povo estava adorando a Deus pagão, nessa noite eu quero que o Senhor restaure também o meu altar. Eu quero louvar o Senhor, eu quero exaltar o Senhor no meu coração. Tem alguém nessa noite que gostaria de dizer isso para Jesus? Tem? Se você tiver, fique em pé onde você está e eu vou orar por você nesse momento. Se você quer pegar seu coração para Jesus, aproximar de Jesus, fique em pé nessa noite aonde você está e eu quero orar por você. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Pegue na mão de quem está do seu lado aí. Levanta essa pessoa do banco aí para a glória de Deus e fala assim: olha, Deus quer restaurar você nessa noite. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Diz assim: ó, Deus quer restaurar você nessa noite.
Agora a pergunta pega assim: você aceita ser restaurado por Deus? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé então e vamos orar? Querido Deus, louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração nós damos a Ti, porque só o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. E ó Deus, obrigada, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Tu nos conheces, Pai, Tu nos sonda. Sabes o quanto muitas vezes nós temos andado longe do Senhor. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que assim como Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, se o altar do Senhor estiver quebrado no meu coração e no coração dessas pessoas que oram comigo agora, nós clamamos, Pai, por uma restauração, Senhor. Nessa noite aqui, ó Deus, tem pessoas sofrendo, Pai. Tem pessoas angustiadas, tem pessoas preocupadas, talvez tem pessoas enfermas e elas precisam do Senhor, precisam serem curadas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estejam como Elias, tentando se esconder do Senhor, fugindo da Tua presença, Pai, assim como o Senhor mandou aquele anjo buscar Elias dentro daquela cova, manda buscar a nós também, Senhor, se porventura nós estivermos nos escondendo do Senhor, que a Tua vontade se cumpra em nossa vida. Visite a nossa casa, Pai, agora. Visite, Senhor, a nossa família. Transforme o nosso coração. Ajuda-nos a entregarmos ao Senhor verdadeiramente. Esse é o nosso desejo, Pai. E nós oramos e exaltamos ao Senhor em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite. Que o Senhor possa conduzir a cada um de vocês de volta para